Bom dia a todos e todas. Eu acho que todo mundo chegou. A gente vai começar a formação. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje a segunda formação da Joyce e Camila sobre as heroínas da justiça climática. Então, eu vou deixar a Joyce fazer essa apresentação que vai ser muito interessante para todo mundo. Obrigada. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que, enfim, ontem a nosso webinário de abertura, né, tenha feito ou plantado alguma coisa no coraçãozinho de vocês. A gente vai continuar hoje o nosso webinário, né? E eu acho que para a gente poder conversar um pouco, eu queria muito a participação de vocês nesse início, para a gente poder entender e entrar realmente de fato num pouco no mundo realmente de fato das heroínas climáticas. E aí a pergunta que fica para todos vocês, é que tipo de herói vocês imaginam ou pensam que é um herói? E aí eu preciso que vocês respondam o que vocês têm em mente. Fala aí. Eu tô escutando algumas coisas, mas peraí, tem muita gente falando junto.
Pode falar aqui. Pode falar. Eu acho que uma pessoa corajosa é quando protege uma floresta, uma família e cuida delas e salva elas de qualquer mal. Vocês conseguiram entender? Eu consegui. Inclusive, eu estou anotando, tá, o que vocês estão falando aqui. Ele falou que uma pessoa que protege a floresta. O que mais? Corajosa. Tá. O que mais? Muito bem. Vocês têm algum super-herói de televisão? Da televisão! Na televisão, Superman! Superman. Tá, Superman. Supergirl! Bora ver qual escola mais inteligente. Homem-Aranha! Vai? Eu tenho one Spider-Man. Eu tenho one Eles falaram que tem da vida real, que eles acham que são os pais deles, e tem da ficção, que é quem? Jesus. Jesus é a nossa vida real também, que tem gente que acredita, a religião, né? Quem mais? Deus. Vocês estão me ouvindo, né? Não, Sim, obrigada. Eu tô ouvindo Agora agora. tá? agora sim. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver o slide também, certinho. Sim. Tá, para mim tinha sumido aqui. Vamos voltar aqui, que eu estava notando que os meninos estavam falando, inclusive muita coisa interessante, como mãe, que eu fiquei muito surpresa com vocês, e isso é muito bom. Eu estava falando com relação a quem tem o direito a ser chamada de herói ou heroína, certo? E fiquei muito surpresa, porque normalmente quando eu faço essa pergunta a algumas pessoas, as pessoas sempre tendem a falar Superman, Super Choque, X-Men, enfim, aqueles heróis que a gente já está acostumado a ver em televisão. E vocês me surpreenderam. Mas o que faz realmente, de fato, a gente chamar uma pessoa ou alguém de televisão, enfim, de super-herói ou de um herói ou de uma heroína, né? É ter poderes? É aparecer numa televisão? É salvar muitas pessoas? Isso é para a gente refletir um pouquinho o que é que faz realmente, de fato, a gente chegar e dizer que aquela pessoa é um super-herói. E é assim que a gente vai começar um pouquinho do webinário de hoje, né? E aí,
a pergunta que eu tenho para vocês, a outra, é se alguém chegasse para vocês e dissesse que as maiores heroínas do nosso século, deste século que a gente está vivendo, são mulheres que defendem rios, sementes, florestas e comunidades. Vocês acreditariam nisso? Por quê? Por quê? Porque eles fizeram uma coisa de herói. Oi. Porque eles o quê? Chama eles lá. Outra Fátima, a Djalma falou se a formação começou. Muito. E aí, a gente vai entrar no primeiro tema de hoje, que é o conhecimento ancestral como tecnologia do futuro. Quando a gente pensa em heroínas, geralmente a gente imagina alguém com superpoderes, alguém que voa, alguém que, enfim, quer salvar ou vai salvar o mundo, que aparece em muitos filmes ou nas histórias de quadrinhos, mas a gente entende que isso é bem diferente e vai muito além do que a gente imagina. Quando a gente ouve a palavra tecnologia, eu tenho certeza que a maioria de vocês consegue pensar em celular, computador, televisão, né? Que normalmente é o que pensamos a primeiro momento. Hoje em dia, com a inteligência artificial, também a gente pensa como tecnologia. Mas aí eu queria ampliar um pouco da ideia de vocês, do que realmente, de fato, seria uma tecnologia ancestral e que já existe há muito tempo aqui no nosso planeta, inclusive no nosso cotidiano, né? Mas e se a tecnologia ela fosse um conhecimento capaz de proteger a vida? Como é que vocês achariam que seria isso? Que tipo de tecnologia a gente teria para proteger a vida? Ouvi muitas respostas. Então, seguindo realmente a ideia do que é uma tecnologia como um conhecimento ancestral, a gente tem algo muito bacana que a gente chama de conhecimento passado de geração em geração. Sabe? Quando a mãe passa o conhecimento para o filho, e aí quando o filho tem outro filho, vai passando, e assim sucessivamente. A gente chama isso também de uma tecnologia, que é uma sabedoria ancestral que é passado de geração em geração. E os povos indígenas, eles observam o ciclo da natureza há milhares de anos, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? E a gente tem essa tecnologia de passar um saber para o outro há muito tempo. E para a gente é a nossa principal tecnologia. Então, os povos indígenas sabem, por exemplo, identificar o tempo da chuva, sabem reconhecer as plantas medicinais, sabem quais espécies convivem em equilíbrio, sabem como utilizar recursos sem destruir aquilo que garante a vida. Então, em um momento em que o planeta ele enfrenta hoje vários desafios ambientais, muitos cientistas começam a olhar com mais atenção para esses conhecimentos. Porque entende hoje que não adianta você ter vários equipamentos super, enfim, de última tecnologia, se você não tem um conhecimento ancestral, que muitas vezes está dentro de uma floresta, está no quintal da mãe, está no quintal da avó. Então, isso é uma tecnologia que os povos indígenas têm e preservam até hoje. E não é porque seja um conhecimento do passado, tá? Então, eu imagino que algumas pessoas tendem a enxergar que por ser conhecimento do passado, por ser algo muito, enfim, de lá atrás, não é válido. Tipo, a gente só tem que validar as coisas que é de agora, ou que
muitas vezes é aprendido dentro da escola, que é importante a gente aprender tudo que a gente tem na escola, só que existem alguns conhecimentos que a gente chama de conhecimento popular ou conhecimento empírico, que somente dentro do território, e pode ser em qualquer território, tá? Pode ser dentro da aldeia, pode ser numa favela, num morro, numa comunidade. A gente tem uns conhecimentos que é popular e é empírico e é passado de pai para filho. Lógico, isso com algumas comprovações de muito tempo para realmente aquilo realmente garantir um conhecimento. Mas por que tudo isso? Eu estou falando isso tudo para vocês. Porque isso pode ajudar realmente, de fato, a gente pensar em uma construção de futuro num modelo um pouco mais sustentável. Vocês entendem que hoje a gente está vivendo tempos um pouco difíceis no que a gente diz a respeito ao meio ambiente, certo? Perfeito. E as mulheres indígenas, ela tem um processo muito, muito especial em toda essa luta, que elas frequentemente transmitem nas histórias, nas práticas, nos conhecimentos e nos modos de vida. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês, que depois eu vou disponibilizar, eu vou mandar para a Maia e ela vai mandar para vocês, que é alguns saberes que são transmitidos e que a gente entende como tecnologia, e a gente fala que são tecnologias ancestrais, que é, por exemplo, o manejo sustentável da floresta. Então, vocês sabem que a gente não desmata nada, né? A gente preserva a floresta, só que a gente utiliza muita coisa da floresta também para a nossa sobrevivência. E para isso, a gente tem um ciclo, um manejo, na realidade, que é assim, o que a gente usa, a gente depois devolve. Então, por exemplo, se hoje a gente vai lá e colhe uma fruta, ou a gente precisa podar alguma árvore, a gente automaticamente já pensa em como replantar ou em como reflorestar aquele lugar. Então, é um manejo sustentável, né? A gente tira, mas a gente também põe. A gente não pode somente tirar. A gente tem a questão da preservação das sementes. Então, existem territórios indígenas que existem casas de sementes onde a gente preserva essas sementes para que ela não entre em extinção. Então, por exemplo, eu sou de um bioma chamado Caatinga, que existem muitas, mas muitas sementes que já foram extintas, e que inclusive sementes que faziam parte da nossa cultura alimentar. E para a gente não perder essas sementes, né, as outras na realidade, a gente criou uma casa das sementes, que é cuidada por mulheres, onde preservam as sementes crioulas da caatinga, né? Assim também como tem na Mata Atlântica, né? Aqui em Pernambuco são dois biomas, a gente tem a caatinga e a Mata Atlântica. E aí foram ideias que foram sendo criadas dentro do território para a gente conseguir preservar essas sementes e, ao mesmo tempo, fazer cultivo delas, né? Outro tipo de tecnologia também é o conhecimento das águas, que para a gente, quanto indígena, é um pouco mais complicado, porque eu acredito que vocês sabem, mas, infelizmente, a maioria dos nossos rios, eles estão poluídos, e isso porque muita gente joga lixo, muita gente ainda faz o descarte incorreto de alguns materiais de hospitais, então vai tudo para o rio. E automaticamente isso contamina os peixes, que é um alimento nosso, mas a gente não pode mais se alimentar dele, porque está contaminado. E tem a questão também dos ciclos da natureza, onde a gente respeita muito isso, e as medicinas tradicionais, né? Todos os povos indígenas têm a sua medicina, e essas medicinas, que são os remédios, né? A gente extrai tudo da natureza, a gente não compra absolutamente nada em farmácia, né? As mulheres que detêm o conhecimento ancestral, elas conhecem as ervas medicinais, e elas sabem quais são as ervas melhores para cada tipo de doença, enfim, né? O que a gente precisar. E aí, caminhando
para falar um pouquinho sobre território e a gente chegar um pouquinho realmente de fato onde eu quero chegar com vocês, que é a justiça climática, a gente entende que as mulheres indígenas, mas não só ela, como outras mulheres, eu acho que em modo geral, elas são a guardiã do futuro, né? Eu tendo muito a não falar de futuro, porque é uma expectativa, a gente não tem controle sobre o futuro, mas a gente, obviamente, sonha muito com um futuro melhor, né, para que as crianças realmente de hoje, elas tenham e conheçam um pouco realmente do que é um modelo de mundo menos pior do que a gente está, no sentido de meio ambiente, no sentido de educação, no sentido de diversas outras lutas. Mas a gente vive duas linhas na vida, que uma é as pessoas que não são indígenas e que não têm relação com a terra, elas sempre falam que a terra pertence às pessoas. Chega a ser um pensamento um pouco egoísta, vocês não acham? Porque, assim, a terra está aqui desde sempre, a gente chegou depois. Se a gente sair daqui, ela consegue sobreviver sozinha. Então, a gente precisa tirar um pouco disso da cabeça e entender que a gente pertence à terra. Então, a gente pertence à natureza. Então, a gente é natureza. E colocar essas palavras, existe um outro sentido. Porque a gente acredita que algo nos pertence, podemos achar que temos o direito de usar aquilo de forma como quisermos, se a gente fala que realmente, de fato, a terra pertence às pessoas. Mas quando a gente entende que a gente pertence a um território, surge uma relação de responsabilidade. Então, a floresta ela deixa de ser apenas floresta e ela passa a ser uma casa. Os rios deixam de ser rio e passa a ser, por exemplo, um parente nosso próximo. Os animais deixam de ser um recurso e passa a ser uma grande rede de vida, né? Então, essa visão de que a gente pertence à Terra é como seria, como a gente tratasse a natureza, não como algo que possuímos, tá? Mas como algo que a gente faz parte. E entender realmente, de fato, que a gente pertence àquilo e a gente depende daquilo para sobreviver. E aí, isso falando da relação das mulheres indígenas com a natureza, né? E do porquê tantas mulheres indígenas, depois disso tudo que eu falei para vocês, começaram a ocupar outros espaços para poder realmente, de fato, lutar pela natureza e tentar frear a crise climática, que é o que a gente vive hoje. Mas, para além disso, existem outras mulheres também que fazem a diferença, que são as mulheres que mantêm a memória dos rios. Vocês já ouviram falar de mulheres ribeirinhas? Uma pessoa só responde o que você entende sobre mulher ribeirinha. Não tem a vergonha de falar, tá? Entende por mulher ribeirinha? Uma só pessoa. O que é mulher ribeirinha? Que é isso? Mulher ribeirinha que vive às margens do rio. O que vocês entendem? Não. O que entende por mulher ribeirinha? Mulher que vive, olha aqui a imagem. Ela vive Pega peixe. nas beiras das águas e aí? Vive Tem como? conhecimento da floresta. Tem conhecimento da floresta. Muito bem, Defende a água. muito bem, exatamente isso. Muita gente não conhece, mas as mulheres ribeirinhas, elas têm um papel muito importante em defender a água, tá? Talvez vocês não conheçam ou não tenham muito contato, mas, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem as marisqueiras, que são as mulheres que vivem de marisco, né? Elas vivem à margem do mangue e elas vivem realmente, de fato, da pesca
e é um modo que elas sustentam a própria vida. Mas poucas pessoas sabem que elas são guardiãs dos rios, porque dos rios e dos mangues, né? E de outros lugares também. Porque para ela conseguir manter a vida e conseguir realmente, de fato, viver da pesca, ela precisa daquele ambiente, daquele lugar. Então, para ela, aquilo é muito importante. E eu tenho certeza que quando a gente fala em rio, enfim, em oceano, a primeira coisa que vem na cabeça é água, somente água. Mas para a comunidade ribeirinha e para as mulheres ribeirinhas, um rio é muito mais do que água, tá? No rio a gente consegue encontrar alimento, a gente consegue encontrar trabalho, a gente consegue encontrar memória também. Então, para as mulheres ribeirinhas, isso é extremamente importante e é um modo realmente, de fato, de sobrevivência. Além de falar também que existe uma questão de memória coletiva, onde muitas mulheres acabam trabalhando juntas e de forma bem cultural, né? Então, vira uma rotina aquilo, né? De ir lá, fazer pesca, é, conversar. Então, tudo às margens do rio. E as mulheres ribeirinhas, elas têm um papel importantíssimo nessa luta. E aí, a gente tem também um outro ponto que eu acho que conversa muito com a pauta indígena, que é um pouco da invisibilidade dessas mulheres. Pouco se fala das mulheres ribeirinhas, né? Do quanto o papel dela dentro da sociedade ela é importante, né? Porque é ela que sustenta uma comunidade. Existem muitas pessoas realmente, de fato, que têm a pesca, o peixe, como um alimento cultural e de identidade da sua própria história, da sua própria vida. E aí, muitas mulheres ribeirinhas acabam deixando, às vezes, de praticar essa sua cultura para viver de outra forma, porque entende que aquilo talvez, o que ela está fazendo talvez, não, não tem uma perspectiva de vida ou vai dar completamente errado. Tipo, não vai conseguir sustentar a família somente com a pesca. Então, elas deixam os seus lugares e vão trabalhar em outros lugares. Mas, diante disso, existem mulheres que são muito resistentes e permanecem nos seus locais e acabam trabalhando realmente como ribeirinha e muitas vezes se tornando líderes extrativistas para poder realmente salvaguardar essa memória, entendendo realmente de fato que o papel das mulheres ribeirinhas nas comunidades ribeirinhas é de extrema importância por manter realmente vivos os conhecimentos tradicionais, assim como as mulheres indígenas. Inclusive, as histórias das duas mulheres, né, tanto indígena quanto ribeirinha, elas se encontram muito, porque existem muitas comunidades ribeirinhas perto de comunidades indígenas. Então, por exemplo, recentemente eu tive em Belém e eu conheci muitas comunidades ribeirinhas que eram do lado de comunidades aldeias. E elas super se ajudam. Então, uma comunidade indígena que às vezes precise de alguma ajuda, as mulheres ribeirinhas vão lá e ajudam. Assim acontece também com as mulheres ribeirinhas, quando precisa de um alimento específico ou de alguma ajuda específica com a pesca, as mulheres indígenas é que ajudam. Então, a gente vê um senso de coletividade entre as mulheres tradicionais muito, mas muito importante. E aí, a gente vai entrar em algo que, inclusive, foi falado ontem aqui, que eu acho que é de extrema importância a gente tocar um pouco nessa temática, e aí vai entrar, na realidade, vai ligar tudo o que eu acabei falando com vocês, é que diante de tantos problemas, que eu acabei trazendo alguns problemas para vocês, né, no sentido de, é muito difícil manter isso, é muito difícil manter aquilo, mas as mulheres sempre estão na linha de frente. E aí a gente tem algo que hoje muita gente chama chamado ansiedade climática, que isso tem afetado muitas mulheres, inclusive mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas especificamente, porque são essas mulheres que estão à frente de diversas lutas. E é o sentimento que muitas mulheres sentem
porque às vezes se sentem sozinhas contra basicamente tudo, né? Contra projetos de desenvolvimento que querem desmatar a floresta, que querem acabar com os animais, que querem poluir ainda mais os nossos rios. Então, assim, existe um sentimento que é o sentir medo, o sentir a tristeza e a preocupação com o futuro, ele é algo muito real. Na gente, quanto jovem, juventude, ele é muito real, tá? E é muito válido se você se preocupa com a natureza, se você sente medo com relação ao futuro, tá tudo bem, você não está sozinho, mas pense em uma coisa: a gente precisa ser esperançoso. Eu sempre coloco na minha cabeça que existe uma diferença muito grande entre você ser otimista e você ser esperançoso, né? Você ser otimista é achar que realmente tudo vai dar certo e acabou-se, acabou-se. E você ser esperançoso não é bem por aí. Você tem esperança que aquilo vai dar certo e mesmo que não dê, você está fazendo a sua parte. E isso para a gente é o que vale. Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que o que vocês já estão fazendo, por exemplo, estando aqui me ouvindo, já é algo muito grandioso e já é um passo muito importante para a gente realmente, de fato, juntos, conseguir pelo menos mitigar o que as mudanças climáticas já estão fazendo no nosso planeta e que já é algo muito real. Então, iniciativas que para uma pessoa pode ser muito pequena, para a gente, quanto indígena, para as mulheres ribeirinhas, é algo muito grande. Então, por exemplo, separar o lixo. Nem todo mundo sabe separar lixo, mas isso é importante. Ah, nem todo mundo sabe fazer coleta seletiva. Ah, mas eu vou começar um projeto com coleta seletiva. Comece, isso é muito importante. Ah, mas a minha escola não faz palestras sobre meio ambiente na Semana do Meio Ambiente. Comece a fazer. Parece pouco, mas não é pouco, é muito importante, tá? É um começo de você começar realmente, de fato, a fazer a sensibilização e a conscientização ambiental. Eu não gosto muito da palavra consciente, no sentido de ter consciência, porque eu acho que todo mundo tem consciência, mas é sensibilizar com a pauta. É realmente sentir o que realmente, de fato, a gente precisa fazer para melhorar um pouco o que a gente já está vivendo no mundo. E entenda que também você não está sozinho. É uma rede coletiva, todo mundo trabalha junto, cada um no seu lugar, no sentido de cada um fazendo o seu projeto, o seu papel. E eu acredito muito nisso. Então, assim, tem uma pergunta, inclusive aí na tela, que deve estar pequena para vocês, mas eu vou ler, que diz assim: você já sentiu medo, tristeza ou preocupação ao ouvir notícias sobre queimadas, enchentes ou calor extremo? Sim! Já, né? Eu sei, eu consigo imaginar. E é desesperador. Mas imagine para pessoas que são impactadas diretamente com as chuvas e com as enchentes, por exemplo. Imagine como elas devem se sentir. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente está numa época de chuva que tem locais aqui que as mulheres, principalmente mães solos, né, mães sozinhas assim, que elas começam a ficar desesperadas por conta da chuva. E aí elas sozinhas começam a pensar em como mitigar o impacto da chuva em suas casas, para não perder móveis, para não perder a sua casa, né? O tempo que ela construiu tudo aquilo. Então, são essas mulheres que estão em suas casas, que muitas vezes não estão em jornais, não estão em filmes, que são as nossas heroínas. São essas mulheres que estão nos seus territórios e que começam a pensar em atitudes, em soluções para mitigar e para fortalecer a sua vida. Então, essas mulheres também que começam a sentir medo e tristeza diante de uma enchente, diante de chuvas e calor extremo, elas automaticamente também
elas começam a pensar em soluções para não passar por isso novamente, porque às vezes elas conseguem sair de um lugar para outro, mas ela começa a pensar em soluções para não passar por aquilo. Então, são essas mulheres que são grandes heroínas, né, que começam a pensar em soluções a partir do seu território, né, a partir da sua realidade. E isso acontece muito dentro de territórios indígenas, dentro de territórios ribeirinhos e dentro de territórios quilombolas. E aí, trazendo aquilo realmente de fato que eu falei para vocês, né? Como é que a gente continua lutando sem perder a esperança, né? Então, como é que essas mulheres elas continuam realmente de fato à frente de tanta coisa e para além disso, cuidando de filho, cuidando de casa, e ainda assim, diante de diversas lutas, como é que elas conseguem manter a esperança, né? E aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que a esperança não é acreditar que tudo vai dar certo, mas é continuar cuidando mesmo quando não temos todas as respostas. Então, não é pensar muito daqui a 50 anos. Pensa de hoje para amanhã, porque é disso que a gente tem. Né? Pensar muito a 50 anos é uma expectativa, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Mas se eu faço hoje pensando no amanhã, pode ter certeza que alguma resposta a gente vai ter o mais rápido possível. E nessas pequenas atitudes mesmo que a gente tem durante o dia a dia. Então, as mulheres indígenas e as mulheres ribeirinhas, elas vivem essas esperanças todos os dias. E como é que ela vive essa esperança, né? Como é essa esperança? Não é aquela esperança de ficar sentada assistindo TV, que até elas queriam fazer isso, né? Não se preocupar tanto. Mas é uma esperança que ela é plantada. Então, essas mulheres, elas fazem reflorestamento de floresta. Então, aquela floresta que foi queimada, que foi desmatada, elas começam a fazer plantio, né, de muitas árvores nativas. Então, quem é do bioma Mata Atlântica faz reflorestamento da Mata Atlântica, quem é do bioma Pampa faz reflorestamento do bioma Pampa, quem é da Amazônia faz da Amazônia, quem é da Caatinga faz da Caatinga, quem é do Pantanal faz do Pantanal. E aí elas começam realmente, de fato, a plantar essa esperança. Elas começam também a proteger os rios, então aquele rio que ainda não foi completamente contaminado, que tem um nível de espécies de peixes ainda muito grande, elas começam a proteger esses rios e passando isso de geração em geração. Então, ela começa a passar isso para as crianças. Então, desde muito cedo, a gente, por exemplo, aprende a plantar, a gente aprende a cuidar dos rios, a gente aprende a fazer também muitos artesanatos. Então, por exemplo, colares, pulseiras, de pena. Lembrando que a gente não mata animais, tá, gente? Algumas pessoas até perguntam se a gente mata animal para fazer cocares de penas, enfim. A gente não faz isso. A gente tem um costume que é fazer caça de penas, né? De tempo em tempo, muitas aves trocam de pena. E como a gente conhece o ciclo das aves, a gente sabe qual é o tempo que elas soltam as penas e a gente vai para caça na mata e a gente começa a fazer coleta de penas. Então, assim, isso também é cultural, isso também é uma forma de preservar a nossa cultura e é uma forma também de geração de renda, porque automaticamente que a gente tem essas penas e a gente começa a fazer artesanato, a gente vende. E se a gente vende, a gente tem uma geração de renda. Então, veja que as coisas, elas não são linear, né? Ela não é uma linha reta. Ela é circular, né? A natureza da gente, a gente consegue tirar uma geração de renda, mas depois as coisas também muitas vezes voltam para a natureza, porque a gente cuida das árvores, a gente alimenta, a gente planta, e é sempre assim, é sempre circular. E por fim, essas mulheres, ela começam a organizar as comunidades. Então, todos os conhecimentos que elas têm, tudo isso é organizado em movimentos sociais. Então, essas mulheres começam a criar movimentos dentro dos seus territórios, elas começam a se organizar realmente socialmente, então fazer pequenas reuniões na casa da vizinha, elas começam a debater
sobre política, e quando eu falo política, não é uma política partidária, não somente isso, tá? É a política de direito mesmo, de ter direito a uma água em casa, de ter direito à comida na mesa, de ter direito a uma moradia. Então, essas mulheres, elas começam a se organizar para poder realmente, de fato, lutar por seus direitos e colocando realmente, de fato, a pauta ambiental como central em todo esse processo, né? Então, essas mulheres hoje, muitas delas ocupam lugares muito importantes dentro da nossa sociedade, né? A gente tem mulheres hoje indígenas na política, a gente tem mulheres ribeirinhas como grandes lideranças extrativistas, a gente tem essas mulheres também dentro da universidade, que inclusive eu quero ver todos vocês nas universidades, tá? A gente tem muitas dessas mulheres hoje em espaços internacionais, então hoje elas estão ocupando lugares na ONU, por exemplo. A gente tem muitas dessas mulheres ocupando, por exemplo, a música, a cultura, que antes a gente não via essas mulheres. Essas mulheres estavam nos seus territórios, fazendo seus trabalhos, né? E elas sentiram a necessidade, de fato, de ocupar mais esses espaços, entendendo que, por muito tempo, muita gente não queria essas mulheres nesses locais. Então, por exemplo, a primeira foto que vocês estão vendo aí, que é dessa mulher de cocar branco, de pena de branco, é a Sônia Guajajara. E a Sônia Guajajara, por muito tempo, ela foi silenciada. O que seria isso? As pessoas não queriam que ela ocupasse algum lugar. Então, por exemplo, a Sônia, ela não poderia ser uma ministra dos povos indígenas, ela não poderia ser política, ela não poderia pegar um microfone, ela não poderia falar. Então, imaginem vocês estão em um local onde chega uma pessoa e diz que você não pode falar, você tem que ficar calada, porque tudo que você falar é mentira, porque você não sabe falar, porque você não tem conhecimento, porque você não tem educação. Isso aconteceu muito com a Sônia, que para mim e para as mulheres indígenas, ela é uma grande heroína, porque ela conseguiu passar todo tipo de preconceito nos espaços e conseguiu chegar onde chegou. A Sônia hoje, ela é uma das maiores referências para as mulheres indígenas no Brasil e no mundo, tá? Porque não existe só indígenas aqui no Brasil. Ela foi ministra dos povos indígenas aqui no Brasil, inclusive a primeira ministra. Hoje ela não é mais ministra. Ela é uma grande referência para o seu povo Guajajara, no Maranhão. Então, é uma pessoa que continua na luta, é uma pessoa que fala muito sobre justiça climática, é uma pessoa que luta muito pelo seu território, que inclusive eu espero que vocês procurem mais sobre ela e comecem a acompanhar ela. E aí, do lado dela, tem a Chai Suruí, que eu falei muito sobre ela ontem, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco. Eu tive o prazer de conhecer a Chai, e que inclusive a gente teve junto na COP de Belém, ano passado. A Chai é uma jovem, ela só tem 28 anos. Ela é uma grande ativista também, ela é do povo Suruí. E ela é uma grande referência para as mulheres, só que aí tem um detalhe muito importante para vocês, tá? Ela é uma jovem liderança. Então, a gente ter mulheres jovens também à frente da justiça climática, lutando pela justiça climática, é muito importante. Então, a Chai Suruí, ela é uma grande referência para a juventude, para toda a juventude. Ela foi a primeira mulher indígena a discursar no espaço da ONU. Então, para a gente, ela é uma grande referência. E do lado dela, a gente tem a Célia Chacriabá. É uma liderança indígena também. Hoje ela é deputada federal por Minas Gerais. E ela é defensora da justiça climática e da educação. Ela é uma grande educadora, né? Então, ela é uma grande professora. E eu tenho realmente, de fato, os professores como grandes heróis e heroínas,
tá? Porque os professores, eles passam a vida toda estudando para obter conhecimento e que não ficam para eles. Eles repassam esse conhecimento. Então, não existe profissão melhor, não existe herói melhor que a gente possa definir realmente, de fato, se fosse realmente uma profissão, que não seria um professor ou uma professora. E a Célia Chacriabá é uma grande referência na educação, principalmente na educação indígena, porque é uma educação diferenciada, né? A educação indígena, ela é muito diferente da educação não indígena, porque na educação indígena a gente tem algumas disciplinas, que a gente pode dizer assim, que são muito específicas do território. Então, por exemplo, a gente estuda a língua materna, né, que é a língua do povo indígena. Cada um tem o seu dialeto, né? Então, por exemplo, o meu povo tem a própria língua. Então, a gente estuda a nossa própria língua. E as mulheres, elas têm um papel importante realmente, de fato, na preservação da língua, porque a maioria das mulheres no nosso território são professoras. Então, elas saem das aldeias, elas vão se formar, depois voltam para a aldeia para passar todo o conhecimento que elas aprenderam fora. Então, a Célia Chacriabá, antes dela ser deputada, ela é uma grande defensora realmente da educação e do território. E aí, volta a reflexão lá do início que eu fiz com vocês, né? Essas são as heroínas que talvez nunca vocês vão ver em um filme. Vocês não vão ver em desenho animado, vocês não vão ver no cinema, vocês não vão ver em lugar nenhum. Mas elas continuam fazendo o seu trabalho a pequenos passos, com pequenas atitudes, que às vezes são grandes atitudes, que para as pessoas são muito pequenas, e muitas vezes não tem um nome reconhecido. Então, eu falei aqui de 3 nomes indígenas, mas que talvez vocês não tinham conhecido e estão conhecendo agora. E que elas estão lá no seu território, né? Então, eu citei 3 nomes de mulheres indígenas aqui. E que estão lutando pela justiça climática. Deve ter muitas mulheres fazendo isso agora. E que a gente não faz ideia. E que essas mulheres são verdadeiramente as heroínas, né? Que elas não vão estar nos grandes filmes. E aí eu trouxe também para vocês essa reflexão mesmo, né? De que elas são a prova de que coragem, cuidado e resistência mudam o mundo. Então, toda mulher que vocês conhecerem, que vocês tiverem a oportunidade de estar junto, de estar perto, de realmente poder conhecer mais do trabalho delas, abram os ouvidos, escutem, tenham a consciência de que essas mulheres elas estão fazendo valer muito a pena tudo, né? Então, são essas mulheres que vocês conheceram um pouco, que fazem parte um pouco da minha trajetória, que fazem realmente, de fato, eu conseguir ser a jovem indígena que sou hoje, porque eu entendi desde muito cedo que eu acho que, como muitas crianças, eu também tive heróis, tá? Então, Superman, essas coisas todinha também fez parte da minha vida. Mas eu entendo também que minhas heroínas estavam dentro de casa. Meus pais, enfim, minha avó, minha mãe, elas faziam exatamente a mesma coisa que a Sônia, que a Chay, que a Célia fazem desde sempre. Então, é mais essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje, de que existem muitas heroínas nos seus territórios, cuidando dos seus territórios, cuidando de sua casa, e que elas não vão ser vistas, elas não vão ser conhecidas, mas que vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais. E aí,
é isso. Eu queria um pouco ouvir vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, ou, enfim, querem saber mais alguma coisa. Eu não costumo me apresentar primeiro, tá? Eu costumo sempre deixar me apresentar no fim, porque eu acho que faz parte do processo, né? A gente, com o tempo, a gente aprende que tem coisas que valem mais a gente colocar para frente. E essas mulheres que são referências, as minhas ancestrais, né, pessoas que vieram antes de mim, elas têm meu respeito. E elas vieram antes, né? Então, assim, para quem não me conhece, sou a Joyce, sou do povo Funiô, do sertão do estado de Pernambuco. Eu atualmente sou embaixadora da Juventude pela ONU, atuo dentro da ONU, dentro da Secretaria sobre Drogas e Crimes com Juventude. Sou licencianda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Estado de Pernambuco e sou ativista. E é isso, e eu queria ouvir vocês agora. E muito obrigada pela escuta de vocês, tá? Muito obrigada, Joyce. Vocês têm perguntas? Bom dia, tá dando para me ouvir? Sim, Tem. foi igual da... Eu sou do projeto do Capiwest, que a gente comentou um pouco ontem, e eu queria falar assim, uma coisa que, primeiro, obrigada, Joyce, achei muito boa de novo, foi maravilhoso. E eu pensei em uma coisa enquanto você estava falando sobre essa questão de território, e eu queria perguntar o que você acha sobre isso, porque o que eu pensei é que a gente pode trazer, a nossa iniciativa é para fazer a mudança no colégio, primeiro, mas também para conscientizar as pessoas e talvez causar mudanças maiores. E aí eu acho que a gente pode também levar essa ideia de território para a escola, para as crianças entenderem que aquele é o território deles também. Não só o planeta, né, mas a escola ali, como a gente está trabalhando na escola, a escola é o território deles e então eles têm responsabilidade ali também. Acho que a gente pode começar a trabalhar isso de forma mais ativa, esse pensamento com eles. Queria saber o que você acha sobre isso. Maitê, primeiro eu queria dizer que parabéns pela iniciativa. Eu acho que é sobre isso. E você entendeu completamente tudo. O território não é somente aquele lugar onde está a nossa casa, né? As pessoas tendem a sempre colocar território como algo muito fixo. Tipo assim, a minha casa é onde estão meus pais, é onde eu moro. E território é muito mais que isso. É onde você estuda, é onde você trabalha, é onde você atua. Então, assim, só continue, faça isso, comece a fazer isso. Inclusive, eu me coloco à disposição também, se você precisar de alguma ajuda, se precisar construir alguma coisa. A gente aqui em Pernambuco, a gente começou a fazer umas coisas dentro das escolas, que é um trabalho que a gente chama de comunidade escolar. A gente conseguiu colocar a comunidade também para participar do espaço escolar, porque durante muito tempo parece que ficou muito separado, né? Como se a escola não pudesse estar dentro da comunidade e a comunidade não está dentro da escola. E aí, para juntar as duas, né? Tipo, a comunidade participar das ações da escola, a gente começou a criar hortas comunitárias dentro da escola. E quem faz as hortas comunitárias dentro das escolas, quem faz a manutenção dessas hortas, é a própria comunidade junto com os alunos. Então, tem dia que a comunidade, os vizinhos vão lá, faz a poda, faz um plantio. No outro vai, sei lá, a turma do quinto ano, a turma do sexto ano. E aí eles fazem essa troca. E aí no dia da colheita,
Um pouco vai para a comunidade e a comunidade leva para casa, né? Para, por exemplo, fazer parte da sua alimentação. E a outra parte fica na escola para servir de merenda. Então, assim, olha como a coisa funcionou. São essas atitudes, assim, que começa dentro desses espaços, né, escolares e de comunidade que super funcionam, super dá certo e que eu acho que a gente cada dia mais vai avançando, sabe? Eu vejo que muitas iniciativas, começando nas escolas, têm dado muito certo. Por exemplo, outra coisa também é trazer povos indígenas dos seus territórios para dentro das escolas. A gente faz muito isso também, e a gente faz além do abril indígena. Então, muitas vezes era feito no abril indígena, né? Que só lembram da gente em abril, sempre em abril. E aí a gente ficava falando, gente, mas a gente existe o ano todo, a gente está aqui o ano todo, a gente fala sobre muita coisa. E aí eles começaram a levar a gente em outros meses. Então hoje a gente vai, sei lá, em outubro falar no mês das crianças. Então a gente fala como é a realidade das crianças na comunidade indígena, sabe? Então, assim, é ter essa relação realmente de fato da comunidade com o território e de aproximar realmente as crianças e a juventude nisso, sabe? Delas realmente vivenciarem todo o processo. Eu super apoio e estou aberta aqui também, tá? Inclusive, Maia tem meu contato, pode passar para você, iniciativa aí, Muito e tá obrigada. valendo. Outras perguntas? Eu vendo a turminha ali, rapaz, a turminha não quer fazer pergunta, eu não acredito nisso. Eu não acredito que nenhum aí tem uma pergunta para fazer. Olá, bom dia. Tem uma aluna aqui, a Gabriele, da Escola dos Bombeiros aqui de Manaus, que quer fazer uma pergunta para você, Joyce. Tá. Abre aqui. Pode fazer, Gabriele. Eu não entendi porque a Sônia agora não foi mais guardiã ainda. Ela falou que ela não entendeu porque a Sônia agora não foi o quê? Guardiã? De novo. Eu acho que é porque ela não é mais ministra. Acho que é isso Porque que ela ela não é mais. Nossa, olha como ela pegou, que bonitinha. A Sônia, ó, a Sônia ela deixou de ser ministra porque esse ano ela vai ser candidata de novo. Ela vai entrar para a política, vai vir com outro cargo. Então ela deixou de ser ministra, né? Porque é obrigatório você deixar o cargo antes. Mas é outro ministro, tá? É um ministro indígena, não é uma mulher, é um homem. Mas, enfim, ela deixou porque ela vai vir com outro cargo, que é importante também, né? É importante a gente ter mais mulheres indígenas ocupando outros espaços. Mas ela continua na luta. Obrigada, Joyce. Nada. Joyce, temos outra pergunta. Ó, agora surgiu. Ei! Oi! O que é ser ativista? Ó, gostei da pergunta. O que é ser ativista? Eu vou falar de uma forma bem simples para você entender, tá? Mas é quando uma pessoa ela acredita muito em uma causa. Então, por exemplo, você acredita muito que as mulheres elas têm que estar ali no topo, elas têm que ser protagonista. Então, você é uma ativista feminista.
Eu sou uma ativista ambiental. Então, por exemplo, eu acredito muito nas pautas ambientais. Então, por exemplo, eu luto pela floresta em pé. Eu luto pela limpeza dos rios, sabe? Então, eu sou uma ativista ambiental. Eu acredito nessa causa. Então, ativista é exatamente isso. É uma pessoa que acredita muito em uma causa e ela luta por isso. Então, por exemplo, uma coisa bem fácil. A sua professora que está aí do seu lado, ela é uma grande ativista, sabia? Porque ela acredita na educação. Então, a forma dela exercer o ativismo foi ela sendo professora. O professor também é um ativista. Só que aí as pessoas tendem a achar que o ativista é sempre aquela pessoa que está na TV, que está em movimentos na rua, mas às vezes está em outros espaços. Essa sua professora aí é uma ativista, só que ela é da educação. Ela acredita na educação e ela luta por isso. Ela passa conhecimento para vocês. Então, isso é ser ativista. Entendeu? Nós temos uma pergunta aqui. Vai. O que é mulheres ribeirinhas? Que é? Mulheres ribeirinhas. Poderia esclarecer mais a pergunta sobre o que é mulheres ribeirinhas? Então, mulheres ribeirinhas são mulheres que vivem à margem dos rios. Eu não sei onde vocês moram, mas existem palafitas, casas que ficam à beira do rio mesmo, realmente como se fossem casas de praia, mas que vivem em rios. Então, essas mulheres, elas normalmente, elas moram nesses lugares e tem uma relação direta com os rios. E qual é essa relação direta com os rios? É viver realmente, de fato, do rio, né? Da pesca, do marisco, do mangue, né? Então, mulheres que têm, por exemplo, viveiro de camarão. Então, mulheres ribeirinhas são isso, são mulheres que vivem à margem do rio. Mas, para além disso, né? Elas vivem do rio, elas se alimentam do rio, ela culturalmente, o seu entorno é o rio, então as águas são de extrema importância para essas mulheres. Então, resumidamente, mulheres ribeirinhas é isso. Nós temos uma outra pergunta, Joyce, com o aluno Murilo. O que ser heroína para você? Eu não entendi. O quê? O que ser heroína para você? Para você. O que é ser heroína para mim? Então, eu acho que tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Nessas pequenas atitudes, de fazer as coisas realmente do cotidiano e da vida, para mim já é um grande herói. Vocês lembram na parte quando eu falei que eu disse que para mim, se herói fosse uma profissão, eu diria que era professor, né? E eu sempre falo isso. Eu acho que heroína para mim são essas pessoas que estão fazendo a coisa acontecer desde muito cedo, né? Então, o professor, ele passa a vida dele inteira estudando, obtendo conhecimento para passar para as pessoas para frente, né? Então, para vocês, por exemplo, que são alunos, eu, daqui a 3 meses, eu serei professora, estou quase terminando. Então, heroína para mim é isso, sabe? Tá longe dos filmes, tá longe do desenho animado, tá longe das televisões. São as mulheres realmente que estão no território fazendo essas ações que eu falei tudo para vocês hoje. Essas pequenas ações que para mim são grandes ações e que já fazem muita mudança. Obrigada. Esse aqui tem mais uma pergunta. Vai, Gabriela. O Nordeste, ele tem... Como que é? Tipo assim, tem um cacto, mas só que lá o sol é muito quente. Então o cacto consegue sobreviver ao sol? Nordeste. Então, ó, eu moro em Pernambuco, né? Mas, assim, o Nordeste, ele basicamente tem 2 biomas, que é a Mata Atlântica e a Caatinga. Aqui, a Mata Atlântica e a Caatinga.
São dois biomas completamente diferentes. Então, por exemplo, a Mata Atlântica ela é muito mais densa, né? Então, você vê um bioma completamente muito verde o tempo todo, às vezes muito quente, às vezes muito frio, depende muito como você entra no bioma, né? Na mata. Na Caatinga, que é onde meu povo vive, é onde realmente eu vivo, é mais seco, mas não se resume a cacto, tá? Tem outras plantas nativas realmente do bioma e que ele sobrevive àquele bioma, entendeu? Ele é daquele bioma, então ele não é que ele não fica seco, mas existem tempos que ele fica seco, as plantas, né, algumas espécies, e num determinado momento ela floresce novamente. Mas isso é de bioma para bioma. Mas o bioma Caatinga, inclusive, é um dos biomas mais lindos que a gente tem no nosso país. Inclusive, é um dos biomas mais biodiversos que a gente tem também no país. E já tem dados já por aí que, inclusive, em termos de biodiversidade, ela pode ser um pouco comparada, inclusive, com a Amazônia. Então, é um bioma muito rico. E não é tão seco, mas existe tempos que ele é seco. Tem outra pergunta aqui também, Theo. Ô, tia, sai água do cacto? Sai. Sai. É bem pouquinho mais sai. Tia, sai água do cacto. Eu não falei que sai água do cacto. Ela respondeu, né, gente? Obrigada, muito obrigada, Joyce, para tudo. Infelizmente, a gente tem que parar aqui porque a gente tem outro webinário da Enora, que faz parte de um laboratório de pesquisa que vai apresentar um jogo pedagógico sobre os árvores do Brasil. Então, muito obrigada, Joyce. E eu me lembrei também para você que tem uma outra formação amanhã com a Joyce e Camila. Eu acho que a Camila vai apresentar um pouquinho mais sobre ativistas quilomboas. Então, muito obrigada e a gente se vê amanhã. Muito obrigada de novo, Joyce, para tudo. Foi super interessante. Eu acho que para os alunos é muito importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et Merci! à demain pour le nouveau webinaire. Merci beaucoup à tous. Et voilà, il y a un autre webinaire qui va arriver ensuite. C'est le webinaire de Enora qui va nous présenter un Tem peu outro plus agora, Estela. sur les arbres du Brésil. Donc, je vous invite à vous connecter aussi. Obrigada! Obrigada. Merci. Tchau.